Nessa hora os cachorros não vêm para você jogar um chinelo neles? Agora estão tudo deitados, Tá quietinho. tudo deitado, quietinho. Eles estão Tá. com medo de você já. Eles inventam. Aqui, a Maria que joga o chinelo nos cachorros. Toda aula, né? Uai, tem gente que diz que as memes por aí é o carro do ovo, é o carro da pamonha, é o carro da alface, né? Sempre passa alguém. O professor Eu, Fernando diz que tem lá na perto da casa dele, o povo vende, acho que é, não sei se é Strume, terra, se é esturme, se é esterco, o é que que é. esterco. Então, você tem os cachorros, aí, cada um com a sua cruz. É Isso engraçado, aí faz porque parte do processo, né? é adaptação. E é engraçado que eles sempre estão quietinhos, eles ficam atrás de mim o dia inteiro. Aí, quando eu começo a dar aula, parece criança querendo chamar a atenção. Eu não estou conversando com eles, eu não estou passando a mão neles. Aí eles começam a brincar, não é brigar, eles começam a brincar e faz muito barulho, me incomoda. Eu fico com medo de atrapalhar vocês me ouvirem também. A única coisa que se eu tivesse sem estar dando aula, eu ia dar uns gritos com eles. Falar para eles quietar, ficar. Mas não, eu tô aqui, né? Tem que fazer pose de dar aula, né? Então, aí eu esses dias eu fiz de conta que não estava acontecendo nada. O aluno estava falando, eu aqui, eu fiz. E ele falou, professora, você jogou um chinelo? Eu falei, deu para ver? A turma de vocês não é a única sorteada, não, viu? Acontece em outros momentos também. Não Tem voltou. coisas que acontecem nas melhores famílias, né? Obrigada. Não voltou todo mundo, mas a gente Para precisa. concluir, É, o que eu vejo, que a gente estava conversando, Dayana e Sigrid, que vocês deram a opinião de vocês, né? O que eu vejo naquela atitude das Marias escreverem e desenharem é uma atitude de sonho, de fantasia, de criança, do lúdico, sabe? Toda criança sente necessidade de brincar, de desenhar. Aquelas meninas, aquelas Marias, por causa de tanta pobreza, elas não têm brinquedo. Vocês viram brinquedo? Elas não têm brinquedo. Então, eu acredito que o mais próximo do lúdico que elas tinham ali era um caderno e um lápis para ficar desenhando, para ficar sonhando. E como psicólogos, a gente sabe que é muito importante o desenho, a fantasia ser transcrita, né, passada para o papel, é muito importante, porque aquilo ali são várias emoções, e isso não é respeitado. professora, Oi, aí quando você menciona isso, eu fiquei pensando, e como será que esse papel e esse lápis de cor, chegou naquela casa? pois é. Será que, assim, em algum momento, ele chegou lá? Ou ela querendo Como falar como a será que chegou? professora que levou lá. Uai, como será que chegou? Será que foi, às vezes, esse pai que levou, A gente não pode. ou ganhar? Então, assim, mas de alguma forma estava lá, chegou de algum momento, Uhum, né? E sim, assim, pulou essa fase de desenvolvimento, que é o lúdico mesmo da criança, né? Agora eu exato. fiquei pensando mesmo essa questão, como será que chegou esse material lá? É um dado que num filme não dá, né? E Não mostra. a A gente gente tem só que pode, pensar. e a gente só pode descrever e discutir aquilo que está. A gente não pode ficar muito na fantasia, né? Porque senão a gente ia pensar o que ia acontecer se a Maria fosse para a escola. E aí a gente ia sair muito da temática que é mesmo lidar com essa. Aliás, eu não vou falar, mas vocês poderiam dizer cada uma palavra, que sentimento que esse vídeo passa para vocês? Limitação. Limitação, Essa é a palavra. ok? Limitação. Quem mais? Um sentimento, uma palavra que identifica o Pedro. Frustração. Frustração. Pedro, você abriu seu microfone, fala. E falar realidades distintas.
Realidade, dura, mas é uma realidade, né, Pedro? A Júlia escreveu aqui que quando ela era pequena, ela também escrevia o nome dela no caderno. Eu acho que é uma atividade bem comum de muitas crianças, Júlia. Principalmente a vontade de escrever o nome e ainda não sabe escrever. Vocês estão escutando os cachorros? Pois é, a gente não pode falar que estão quieta, igual criança. Mais alguma palavra que alguém quer apresentar? Não? Pena? Alguém ficou com pena? É triste? É uma realidade triste? Pode causar, provocar tristeza? Deixa eu ver qual que é a outra pergunta que eu queria fazer para vocês, que está aqui no meu roteirinho. Vocês perceberam que o vídeo ele vai passando assim, a pessoa vai envelhecendo, a menininha vai crescendo, ela vai ficando mocinha, aí ela desenvolve seios, e aí de repente, só dela falar bom dia, Antônio, ela fica grávida? Vocês perceberam que é assim um passo de mágica que não pode nem cumprimentar? E aí, além da... Hã? Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Eu ia mudar o assunto. Uma coisa que me chamou a atenção é que ela passa a maior parte do tempo grávida, né? E essa mulher, ela também faz trabalhos duros. Então, aquele movimento de estar amassando, né? É semente, alimento também, essa mulher também sofre ali sofrimento físico, né? E ela tá com a barriga sempre muito grande, né? A gestação também é dura, né? Então, ela não tem acesso a atendimento básico, né, de saúde. E ela tem isso, nossa, muitos filhos, né? Muitas então, vezes. Chama a atenção. Que bom que vocês perceberam que são várias gestações, que ela apareceu ela barrigudinha a primeira vez, não apareceu ela tendo filho, mas vai mostrando ela trocando de roupa e envelhecendo. E a barriga ainda está lá. Então, dá para a gente perceber exatamente isso que a Sigrid fez a leitura, de que são várias gestações e sempre grávida, né? É uma gestação após a outra, os filhos são uma escadinha. Isso é muito comum na família nordestina, que é a família que está sendo representada, do sertão nordestino, não ter cuidado de evitar uma criança, e mesmo apesar da pobreza, ter-se tantos filhos, o que limita a possibilidade de uma criação melhor, né, de uma educação melhor. Bom, e como psicólogos, qual seria uma atitude ou uma ideia que surgiu para vocês assim, no sentido de intervir? Qual seria uma possibilidade de intervenção sem ser invasivo, né? Mas que poderia ajudar a essa família, ou principalmente as Marias? Acho que dentro da realidade que eles vivem, essa questão é cultural, é social, é complexa. Eu acho assim, limita, enquanto psicólogo, algum tipo de intervenção que não seja tão invasiva. Então, no meu caso, eu acho que a escuta ela seria uma boa alternativa. Olhar para essa pessoa, direcionar esse olhar para ela, escutar, verificar, assim, conversar mesmo. Quais são suas angústias, quais são seus sonhos, tá? Entendeu? Assim, para de repente a pessoa perceber que ela tem valor, que ela é alguém na vida, né? Então, assim, porque essas pessoas, elas costumam ter a sua autoestima muito prejudicada, né? Tipo assim, me limito a cuidar do serviço da casa, cuidar de menino, parir. Quer dizer, limita demais a realidade. Então, de repente, ouvir os anseios, as necessidades, as angústias, os sonhos. Ou simplesmente deixar a Maria desenhar. Exato. Quer dizer, se ela quer desenhar,
Então, assim, Que permitir ela tenha esse pelo momento, menos né? um momento, né? Eu não vou dizer para ela que ela não deve ajudar a mãe, que ela não deve ter atividades domésticas, ela tem que ter as tarefas, toda criança tem que ter. Mas, de qualquer classe social, toda criança tem que ter suas tarefas domésticas. Mas toda criança, pelo Estatuto da Criança, toda criança deve ter o direito de brincar. Se ela não tinha um brinquedo, mas ela queria desenhar, então ela permitir a Maria um momento para ela desenhar, né? Eu estava pensando também se fosse possível, né, a gente fazer uma intervenção, se essa menina fosse para a escola, na escola ela talvez tivesse a oportunidade de ser mais ouvida. Vocês perceberam, a Ana Cristina falou alguma coisa muito interessante, que a vida dessa mulher é trabalhar, cuidar de filho e parir. Existiu em algum momento, pelo menos um esboço de prazer? Em algum momento, vê esse prazer? Não, a expressão dela, né, a sobrancelha era frisada, né, era uma expressão rude, né, ela gritava mesmo com a filha, porque foi dessa forma que ela aprendeu. A mulher, ela tem que ser rígida também para a educação dos filhos, né. Então, algo que eu estava pensando na intervenção é na limitação que ela tem, né? Porque isso, muitas vezes, é difícil, é cultural, né? No ambiente em que ele está. Que atividade ela pode ser prazerosa, né? Sentar ali, às vezes, buscar um crochê, né? Fazer, ao tecer alguma coisa que ela goste. Ou, se tem esse caderno, porque era só um caderno, né? Com poucas folhas e só um lápis. Ensinar o filho, olha aqui, eu sei escrever meu nome, você, né? Se é isso algo que ela goste, então vamos praticar isso dentro da limitação que ela tá, mas perceber que ela pode expandir, né? Por mais que ela tenha essa tarefa, expandir um pouco, né? Aos poucos fazer algo que ela goste, né? Trazer essa consciência, né? Assim, isso que eu pensei. Tá ótimo, é uma boa reflexão. Bom, pessoal, o meu tempo com vocês já está se esgotando, já está dando quase 1 hora que a gente está junto e a gente tem que ficar 50 minutos juntos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do meu plano B. O objetivo desse vídeo é exatamente levar essa reflexão. Meu Deus, mas não teve nada a ver com a nossa temática, com a nossa disciplina. Tem, gente, porque eu acho que o ser psicólogo, entender a nossa profissão, é entender que nós podemos estar inseridos em situações diferentes, em tempos diferentes. Nós vamos nos deparar com várias realidades diferentes, inclusive com uma realidade tão dura como essa. Pode ser que a gente não tenha como intervir lá nessa família, mas a gente encontre Marias ao longo da nossa vida profissional e que a gente saiba entender a vida dessa Maria e, de alguma forma, contribuir para o bem-estar, para a qualidade de vida psíquica, mental, emocional dessas Marias. Eu acho muito importante a gente fazer essa reflexão. Eu vou dar uma faladinha rápida aqui a respeito do trabalho para ficar bem entendido e registrado, e aí eu vou colocar o vídeo na plataforma depois. Vocês vão receber um novo link que esteja... Aliás, quem assistiu, conseguiu assistir com um link limpo, sem vírus, e puder compartilhar com os colegas, ou pelo menos falar no grupo como que fez para assistir, igual a Sigrid assistiu, o Roberto assistiu. Quem conseguiu, faça essa ajuda lá no grupo, dizer onde que encontra, mandar o link, tá bom? E vocês vão fazer o relato, então. Vocês vão escrever em grupos de 3 ou 4 pessoas, vocês vão se formar em grupos e vocês vão escrever quais são as acusações, as denúncias, as queixas que podem ser apontadas dentro do filme contra aquele psicólogo. Segundo, como você defenderia esse colega de profissão? O que você tem, quais dados nós temos em defesa dele? Além dele ser um ser humano, passivo de erros, o que poderia ser dito em defesa dele? E uma conclusão, o que poderia acontecer se a gente pegar o código de ética
profissional brasileiro, quais seriam os desfechos possíveis naquelas situações. E aí, na semana que vem, eu vou sortear alguns grupos para apresentar os seus trabalhos. Combinado? Combinado, professor. Alguma pergunta? Não? Então, estamos ok. Muito obrigada a vocês. Achei poucos os que ficaram aqui comigo hoje, hein? Puxa a orelha dos colegas lá, fala que eu fiquei sentida, que o povo não apareceu na aula de hoje. Mas eu acredito que tem uma explicação. Segunda-feira é feriado. Então, acredito que algumas pessoas, apesar da pandemia, o povo está dando uma saidinha por aí. Mas obrigada a vocês que assistiram a aula e até a semana que vem. Ah, tem outra notícia para vocês, gente. Ser psicólogo tem prova agora. Ser psicólogo não é trabalho. Ser psicólogo é prova. E no sábado que vem é a nossa última aula antes do período de prova. A prova será do dia 14 ao 19. Então, na semana que vem a gente comenta sobre o conteúdo da prova, mas é só para vocês já ficarem sabendo disso, tá bom? Ok. Falou. Bom fim de semana, bom feriado. Obrigada. Tchau, tchau. Também. Um abraço, tchau, tchau.